E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós somos o Life Outside BR, eu sou o Jorge. Eu sou a Mariana. E hoje a gente veio trazer para vocês 5 coisas que a gente pensa que não só o Brasil, mas outros países podem aprender aqui com a Dinamarca. Pessoal, e lembrando mais uma vez que esse vídeo, tudo que a gente vai trazer aqui é baseado na nossa experiência, na nossa vivência aqui na Dinamarca, Já é um ano que a gente mora aqui, claro, eu sei que não é muito, mas a gente já passou por muitas coisas, a gente já tem uma experiência aqui. Também a gente visitou outros países, temos amigos, pessoas próximas que moram em outros países, que a gente pode fazer essa comparação, não dizendo que esses pontos que a gente vai trazer aqui os outros países não têm, mas é que podem sim melhorar, aprender sim com a Dinamarca. A gente já falou também sobre aqui não ser um país perfeito, trouxemos os pontos negativos, trouxemos também os pontos positivos, mas a gente acha que isso é muito importante, eu acho que os outros países podem aprender. E o primeiro ponto é o Work-Life Balance, que é esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é algo que é muito difundido aqui na Europa e principalmente aqui, né? Eu acho que nos Estados Unidos nem tanto. Mas é essa coisa de você saber balancear bem e dividir bem as suas tarefas do dia a dia com o seu trabalho, com a sua família. Isso está relacionado até a um outro ponto que a gente vai falar um pouco mais pro final. Mas, assim, confesso que para mim tem sido um desafio, porque eu acho que no Brasil a gente tem uma cultura, principalmente no Brasil, né? A gente tem uma cultura bastante americanizada, né? Vinda dos Estados Unidos, principalmente. Aquela coisa de trabalhar muito, de workaholic, de trabalhar várias horas. E está sendo um desafio se adaptar aqui a essa nova cultura. Aqui realmente eles aproveitam muito, a gente sabe que, conforme a gente já trouxe nos pontos dos vídeos negativos e positivos, a gente sabe que eles querem aproveitar ao máximo o período que está sol, o verão e tudo mais. Mas não é só isso, né? Hoje, depois de tanto tempo vivendo aqui, eu realmente percebi que eles dão muita atenção para o lado pessoal. Então, assim, a pessoa tem uma atividade para fazer, principalmente para quem tem filho, eu sempre ressalto esse ponto. Eu acho que tem uma liberdade muito grande e consegue flexibilizar a agenda muito, né? Então eu tenho, às vezes, reuniões com pessoas que têm filho e, sei lá, às vezes, 1 hora da tarde a pessoa está ausente porque foi pegar o filho na escola ou foi levar, de manhã entra um pouco mais tarde, aí sai um pouco mais tarde, entra um pouco mais cedo, sai um pouco mais cedo. No verão, nas sextas-feiras, depois das 3 horas, você não encontra muita gente no escritório. O pessoal sai, já vai pra praia, vai curtir e tal. Então, assim, eles realmente não têm tanto aquele peso que a gente dá pro trabalho. Não é que não deixa de fazer, eles são muito produtivos, né? Inclusive nas pesquisas aqui mostra que eles são extremamente produtivos, mais do que o que a gente é talvez no Brasil ou nos Estados Unidos e tudo mais. Então é um ponto que é muito legal e seria muito bacana de ver sendo implantado em outros países, porque só tem benefícios, né? Coisa boa você aproveitar mais tempo com a sua família, mais tempo para você, para cuidar da sua saúde. Então seria muito bacana de ver isso acontecendo, por exemplo, no Brasil. E não esperar você ter um ano de trabalho para você ter um mês de férias. Aqui não, você ainda de férias, você aqui ainda consegue viajar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de férias durante o ano e não ter que ficar esperando por aqueles 30 dias, que às vezes nem são os 30 dias para descansar. Bem, o ponto número 2 é o modo sustentável de viver, a preocupação geral com o meio ambiente e o mindset, né? A forma de pensar em relação a isso. Quando a gente procura aqui sobre a Dinamarca, a gente sempre vê muito falando sobre as políticas de meio ambiente. Inclusive, recentemente teve um incentivo para os turistas que usassem bicicleta, né, que se transportassem de maneira menos poluidora ao meio ambiente, que eles conseguiriam desconto, benefícios e tal, agora aqui no verão. E acho que vale um disclaimer para falar que o Brasil tem uma ótima política de energias renováveis. Inclusive, se eu não me engano, o Brasil é um dos maiores geradores, se não o maior gerador de energia eólica do mundo. É um dos países que está na vanguarda de energias renováveis. A diferença é que o Brasil é enorme e a Dinamarca é desse tamanho. Então a Dinamarca faz um uso muito bom também dessas energias, né, e que faz com que ela seja também líder nesse segmento. Mas não é só sobre as energias renováveis.
né? O que a gente vê muito aqui é uma preocupação geral do meio ambiente. Inclusive é muito comum, a gente mora aqui bem perto da praia, é muito comum a gente andar na rua e ter ações acontecendo com projetos do governo, das escolas, e as criancinhas lá pegando lixo na rua, até como uma brincadeira, inclusive, dos pais no final de semana, a gente já viu. Então, assim, existe de fato essa preocupação. Tem muitos produtos, por exemplo, aqui orgânicos, né? Apesar de a Dinamarca não ser muito forte na agricultura, mas o que eles tentam fazer e o que eles produzem aqui, geralmente tem muito esse lado do orgânico. Você vai no mercado, tem uma seção só para isso. A gente encontra com muita facilidade produtos aqui, né, para quem tem restrições alimentares e tal. Então tem toda essa questão de pensamento em relação ao meio ambiente, e eles estão muito também mais preocupados, eu diria até, na prevenção dos problemas do que só no tratamento. Então tem várias ações governamentais, públicas, para evitar que você tenha um problema decorrente de uma degradação do meio ambiente, né? Ao contrário do que, por exemplo, acontece no Brasil, que a gente vai remediar o problema depois que ele já aconteceu. E um outro ponto que é até um pouco polêmico, vamos dizer assim, é a questão da carne, né? Que é muita discussão em muitos países sobre isso, sobre a redução de carne, e aqui eles realmente estão fazendo a redução da carne. Você vê muitas empresas privadas que vão oferecer refeições para os seus funcionários e não tem mais a carne bovina. Que é o caso da minha empresa. Que é o caso da empresa do Jorge também. Então, você não tem mais ali na refeição, no restaurante, é mais caro, tudo é mais caro. Assim como no Brasil, né, que a gente sabe que a carne movida é caro, mas aqui é muito mais caro. Eles aumentam os impostos, né, para poder brecar esse consumo da carne. Então, seja para você produzir ou para você importar, você paga mais impostos se for referente à carne bovina. Eu confesso que eu não fico muito feliz, porque eu adoro comer uma carne. Nada né? contra os veganos e os vegetarianos, mas a gente ainda é acostumado nessa questão da carne, então é algo que a gente sofre bastante aqui. Mas eles já estão nesse... que é algo que se discute muito, né? Sobre a redução da carne bovina para reduzir, né? A questão do CO2, enfim. E eles particularmente não sofrem muito com isso, né? Não, assim, eu conversei com dinamarqueses aqui e tal, e eu não vejo eles muito sofrendo com isso. É mais para os imigrantes como a gente já tem um consumo maior de carne, então para eles isso é importante por conta do meio ambiente. E conectando com o segundo ponto, que é o meio ambiente, o terceiro ponto que a gente pode trazer aqui é a infraestrutura que o país tem para o uso das bicicletas. O quanto eles incentivam você a usar a bicicleta. A Dinamarca está entre os principais países que tem a quantidade de bicicleta, tem muitas bicicletas aqui, é muito grande a quantidade. Então, você vê muitas pessoas usando, independente se tá frio, calor, chovendo ou não, você vê muitas pessoas usando bicicleta aqui. E o país oferece infraestrutura para isso. Então, a gente tem muitas ciclovias, boas ciclovias, tudo sinalizado, tá separado ali o seu espaço para você andar de bicicleta. Tem regras. Se aplicam multas. Aplicam multas como no trânsito normal de carro. Então, é levado muito a sério aqui. Não só pelo meio ambiente, mas também pela qualidade de vida que as pessoas têm. Acaba sendo um exercício ali que você pedala muito. É o principal meio de transporte, na verdade, aqui. Você ajuda o meio ambiente, economiza na passagem do ônibus, do metrô. E também você consegue fazer seu esporte, né? Seu exercício físico ali. E eles usam muito, as crianças, os adultos, os idosos. Você vê muitos idosos usando bicicleta, coisa que a gente não vê em outros países. Então, você ter a liberdade, a segurança, claro, também tem que ter a sua responsabilidade, né? Cuidar da manutenção da sua bicicleta, passar as regras certinho, usar ali a lanterna quando tá de noite. Mas o incentivo que o país tem com as bicicletas é muito bom. Bem, se você está assistindo o vídeo até agora, aproveita, deixa aqui nos comentários que outros pontos, que coisas legais que poderiam ser não só da Dinamarca, mas dos países que vocês estão aí, que podem ser aplicados no Brasil ou em outros países. Aproveita também para se inscrever aqui no nosso canal, porque a inscrição de vocês ajuda muito, motiva a gente a trazer cada dia mais novos conteúdos. Deixa a sua curtida também e ativa o sininho da notificação, porque aí toda vez que a gente postar aqui, você vai ser notificado aí que tem vídeo novo. E não deixe de seguir a gente também lá no Instagram, que é @lifeoutsidebr, que a gente mostra na prática esses pontos que a gente vê como positivo, que podem ser implementados em outros países. Bem, o ponto número 4 é um pouco complexo, sim, então eu não vou me estender muito no assunto, mas é a descentralização dos serviços públicos nas grandes áreas ou metrópoles e tudo mais. E aqui, fazendo um parêntese, né? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, a gente morava na Baixada Santista, né?
E às vezes tinham coisas que só poderiam ser resolvidas em São Paulo. É basicamente isso. Ou então ali na Baixada Santista a gente tinha que ir para Santos, não tinha em outro lugar. Durante muito tempo, por exemplo, os serviços do Poupa Tempo só tinha em um lugar ali na Baixada Santista. Isso era péssimo, porque se você morava em outra cidade, você tinha que se deslocar até ali, e às vezes tem trânsito, tem outros problemas. Então, isso é uma coisa aqui, por exemplo, na Dinamarca, que é bem legal, que é os serviços eles não estão centralizados só em Copenhague, por exemplo. Inclusive, tem programas e incentivos exclusivos para outras cidades da Dinamarca. E outras cidades menores, outras cidades também do mesmo tamanho. Por exemplo, Aarhus tem alguns programas de estudos específicos para lá. E você consegue resolver a maioria dos serviços que você precisa. Estou falando aqui de coisa de passaporte, de CNH, em várias outras cidades, além do que Copenhague, que é a principal do país. Então, a gente gostaria muito de ver isso talvez acontecendo no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos também é muito parecido. Tem muita coisa que você só resolve lá, por exemplo, em Washington, que é a capital, entendeu? Assim como no Brasil tem coisas que você tem que ir para Brasília resolver. Então, assim, acho que é importante isso, porque isso faz com que o país cresça de maneira organizada e que não tenha crescimento exponencial em só uma das áreas. Apesar de que, sim, as grandes empresas às vezes estão concentradas em uma outra cidade, mas a gente vê que essa política ela faz com que as pessoas se expandam além daqueles centros urbanos e isso faz com que o país vá de forma organicamente crescendo de acordo e não sobrecarregue somente aquela cidade com um serviço com uma demanda específica. E o quinto ponto, acho que a gente pode colocar aqui duas coisinhas, que é o RIC, que é o jeito dinamarquês, de viver, de ser feliz e tudo mais. E também um tracinho ali para a liberdade, que a gente vai falar um pouquinho. Mas assim, o conceito do RIG, que é o conceito do jeito de viver, e essa palavra aparece em vários outros países com uma forma diferente, mas com o mesmo significado, que é viver uma vida mais leve, mais tranquila, onde você aproveita momentos com a sua família, com um momento de lazer, de saúde e tudo mais, sem estar literalmente conectado ali, por exemplo, a essa coisa do capitalismo, de gastar dinheiro, de comprar as coisas e tal. Eu acho que, de novo, linkando lá com o primeiro ponto, a gente tem uma cultura bem americanizada nesse sentido da gente querer sempre adquirir novos itens e bens e tudo mais e ficar com aquela coisa. E aqui eles, óbvio, eles também trabalham, eles também... Tem loja de marcas. Tem loja de marcas, tem tudo, mas a gente vê, e isso a gente consegue realmente ver, como eles aproveitam o dia deles, a vida deles de uma maneira bem diferente. Então, assim, você vê muitas crianças brincando ao ar livre com os pais, você vê muitas atividades fora quando não tá frio e até quando tá frio também. E não só sábado e domingo também, durante a semana, exato. Tem um happy hour ali depois do trabalho. É muito comum. Você sair para tomar um café com seus amigos ou sozinho também. Tem um jantar durante a semana. Muitas vezes tem jantar no trabalho do Jorge, numa segunda, terça-feira. Então, realmente aproveitar ali os momentos com seus amigos. E não viver pro final de semana, como a gente costuma fazer. Então, realmente você ter uma vida leve, aproveitar isso da melhor maneira, não ficar apegado também a só bens materiais, as coisas ali, é realmente achar prazer nas pequenas coisas, em tomar um café, em ir no cinema, em passear num parque, na praia e tudo mais. E linkando a isso tem a questão da liberdade. Da liberdade. A liberdade aqui é uma coisa que é bem tranquila, vamos dizer assim, as pessoas, é comum você encontrar as pessoas andando na rua ou indo pra praia, por exemplo, e a pessoa tá pelada lá na praia, andando na rua não, mas na praia é normal. E a gente vê muito isso, por exemplo, quando você vai num lugar público, Eu fui na piscina pública e as pessoas estão lá trocando de roupa e tudo mais, e a gente não vê aquela coisa da maldade que tem, muito em outros países. É um país que é muito tranquilo em relação a isso, e eu acho que principalmente para as mulheres tem essa facilidade também, Sim. Dá para conectar muito também, ter um sexto ponto de segurança aí, que a gente já falou muito sobre aqui. Que a segurança é consequência, de tudo isso que a gente falou. Exato, não tem um lugar 100% seguro, a gente já falou dos problemas que tem aqui, mas
comparado à nossa realidade do Brasil e também de outros países, né? A gente também já viajou para alguns outros países que a gente também não se sentiu 100% seguro, mas aqui é realmente ter essa liberdade de você andar sozinha como mulher, você poder... Eu deixo esse exemplo que para mim até hoje é estranho, de muitas mães deixarem o carrinho de bebê do lado de fora com seus filhos, então ter essa confiança no outro, que realmente eles confiam, de você ir no mercado, você não precisar passar, às vezes, no caixa eletrônico, no próprio aplicativo, você passa suas compras, você só escaneia ali e já sai do mercado sem ter alguém para conferir, sem alguém para checar se realmente você está fazendo. Então, essa questão da confiança que eles têm também é algo muito importante que a gente não vê nos outros países. Bem, esses são alguns dos pontos. Eu acho que a gente poderia até trazer mais alguns outros aqui. E como a gente disse, não são coisas que não funcionam nos outros países, mas são coisas que talvez poderiam ser melhoradas. Algumas delas com certeza vão precisar de uma reforma muito grande na cultura, talvez, ali do país e tal, e que talvez pode funcionar em um país, pode não funcionar em outro também, mas são coisas que a gente enxerga como pontos positivos que poderiam ser aprendidos e incorporados em outros países. Obrigado por assistirem o vídeo até o final e até a próxima. Tchau! Tchau.